Estamos começando o segundo bloco do programa Sem Cortes. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para a Dona Rosa, da loja Paraíso Center, e também para o meu amigo Léo, proprietário da livraria Jerusalém, ali no Mercado Público. O nosso entrevistado, Franklin, no primeiro bloco, satisfatoriamente respondeu nossas perguntas com bastante conhecimento de causa. E agora, no segundo bloco, a primeira pergunta que eu te faço, Franklin, é em relação à economia brasileira, né? Desemprego, o comércio vendendo pouco. Essa crise se deve realmente a quê? No meu entendimento, a crise realmente está conduzida de forma, ela está materializada, né? Ou apesar do gestor ficar tentando minimizar, mas isso é reflexo em primeira mão, de falta de uma política de desenvolvimento econômico que realmente contente as demandas que o país tem. Torna a dizer, nós somos um país continental, um país que tem dimensões extraordinárias, um país de 200 milhões de habitantes, então ele tem demandas extraordinárias. E é um país que tem uma carga tributária muito alta, né? E vem se arrochando cada vez mais. Então o governo está cada vez mais contingenciando as demandas sociais e de gestão e ao mesmo tempo aumentando a carga tributária. A gente tem uma economia informal hoje muito maior do que a economia formalizada, até em função da carga tributária. Por ser tão alta, o pessoal acaba indo para a ilegalidade, indo para a margem da lei, e isso fomenta muitas vezes a falta de geração de renda. Eu acho que a crise econômica hoje é fruto de uma má gestão do PT, de uma má condução da política econômica do país. A gente tem que ver que o país precisa estar atrelado ao desenvolvimento econômico. E você só faz isso quando você produz. O Brasil não é tido um país industrial, é um país agrícola. E eu acho que está mais do que provado que o investimento no agronegócio no Brasil é a saída, a ponto que nós tivemos agora. O mundo cresceu 3%, o Brasil cresceu menos 3,8%. Quer dizer, então a gente logo teve um índice negativo de 6,8%, se você analisar. Mas ainda assim o agronegócio teve um superávit primário de 1,8%. Quer dizer, mais uma vez provado de que a saída para o país é o agronegócio. Então eu acho que uma das saídas emergenciais a curto e médio espaço de tempo seria o país financiar, subsidiar mesmo a agricultura. Sobretudo a agricultura de grãos, milho, soja, que é realmente os grandes insumos que o mundo precisa para produzir alimento, né? E aí o agronegócio ele perpassa por uma série. A gente tem aí o país do cacau, o país do café, o país da fruta, o Nordeste brasileiro está ali provando isso, exportando para os Estados Unidos, exportando para a Europa. Então acho que a grande saída do país para a gente superar essa crise econômica é a produção, sobretudo a produção agrícola. Acho que o grande negócio do país, o grande eixo motor da economia tem que ser o agronegócio. E o país tem que entender isso, a gente tem que parar de exportar mais do que importar, sobretudo na questão dos nossos produtos básicos, que os produtos alimentícios do agronegócio, do boi e de tantos outros que a gente tem aí. Agora, quanto à economia local, cortes no funcionalismo público no ano passado, esse ano provavelmente ainda haverá cortes, demissões na iniciativa privada, nas empresas, como falei há pouco, o desemprego, o comércio vendendo pouco. Então, em relação à nossa economia local, como é que o senhor interpreta, vê a nossa real situação? Se está ruim por quê? E se está ruim, é possível melhorar? Ou seria possível ter minimizado essa situação do momento? Olha, uma coisa está simbioticamente ligada à outra, né? O país vive um momento de crise. A Tailândia tem sua economia no extrativismo natural, ou seja, madeira e carvão são os geradores de renda e emprego do município. Logo, ora, se o país não cresce, se o país está estagnado, né? Sua matriz produtiva não está em desenvolvimento, a gente está ligado diretamente à construção civil, que é quem compra madeira, é quem edifica casas, é quem constrói. O Nordeste, o Sudeste do Brasil parou, o governo não está pagando nem os projetos sociais aí do Minha Casa Minha Vida, e enfim, e a economia em frangalhos como está realmente inibe o desenvolvimento, a geração, a construção em si.
E Tailândia tem sua matriz produtiva toda na madeira. O carvão, com o fechamento do polo siderúrgico de Marabá, deixou de ser uma realidade econômica para nós. Nós tínhamos uma economia, inclusive, com uma liquidez absoluta, com uma geração de emprego extraordinária, apesar de ser alguns subempregos, mas o carvão era um grande vetor social e econômico do município e deixou de ser no último ano. A madeira, a gente está no ciclo final da madeira. A Tailândia tem 443 mil hectares de área total, tem 50% de área aberta e 50% de remanescentes florestais. E esses remanescentes não mais alimentam a indústria madeireira. Então a gente realmente teve um impacto de ordem nacional e local, porque a gente também perdeu a nossa matriz produtiva. Está surgindo um novo cenário, que é o grão. A Tailândia hoje tem 8.820 hectares de área plantada, sobretudo de milho e soja. E a gente precisa desenvolver políticas de geração de emprego e renda. Aí você me pergunta, é possível mudar? Era possível minimizar? Não sei, talvez tenha se pecado. A gestão hoje demite porque precisa contingenciar. Houve perda de repasse também dos estados, da federação para os municípios, e Tailândia não é diferente. Todo município do Brasil está passando por esse arrojo. Então, nesse caso, me desculpe é que ele interromper, então nesse caso os cortes do funcionalismo público, o senhor entende como algo necessário? Ou que foi necessário? Eu acho que tardio. Acho que perderam o time de fazer isso. Esse corte, no meu entendimento, esse arroxo, tinha que ser mais atrás, lá no momento onde a gente ainda tinha vamos dizer assim, uma musculatura econômica mais fortalecida. O município ainda estava com a madeira rodando, ainda estava com o carvão rodando, então acho que perderam o time de fazer isso. Esse ajuste. Talvez deram alguns aumentos em determinados segmentos sem pensar, sem fazer conta. E hoje é reflexo também dessa falta de repasse que o município, torno a dizer, vem perdendo junto à União e aos estados. Eu acho que, não diria ser necessária, mas talvez ela não seja certa, mas eu acho que eles vão ter que fazer em nível local, como está acontecendo para o próprio estado, contingenciou recentemente, todo mundo viu isso. Então é uma coisa de arroxo, né? E nessa hora a gente realmente, os gestores têm que se valer de alguns cortes, de alguns... Infelizmente se sacrifica. Eu não gosto de demissão, acho que demissão ele traz problemas sociais, econômicos, ele põe o trabalhador no hospital, põe na ação social e acaba levantando o índice de segurança, de insegurança no município. Agora eu acho que tem que se fazer um esforço agora conjunto para a gente conseguir conquistar novas matrizes. Tailândia foi concebida inicialmente, Tassiano, como uma colônia. E essa colônia, ela veio para se produzir, sobretudo alimentos. E aquela coisa do extrativismo, a madeira, o carvão era mais rápido, mais fácil e se produziu pouco. Plantar uma roça, esperar, é uma transformação que às vezes demanda meses, anos. Mas a gente tem que entender que o cenário mudou. Que agora é o agronegócio, a gente, como eu disse, tem 220 mil hectares de área aberta e a gente vai ter que urgentemente encontrar novas fórmulas de produzir. Eu acho que uma das saídas imediatas é estimular o agronegócio, torna a dizer, em um nível local, os gestores locais, a prefeitura, a Câmara, o empresariado, a iniciativa privada, tem que encontrar fórmulas de fomentar a produção de alimentos no município. Agora, de forma tecnificada, usando a escola local, a gente tem uma ETEPA, que é uma escola agrícola aqui, uma escola técnica estadual, que eu acho que não está sendo bem conduzida. Tentar fomentar o desenvolvimento educacional das áreas que a gente possa produzir aqui, nutrição, técnica em alimentos, né? Tantos outros aí que a gente pode desenvolver. E eu acho que temos várias situações e vários desafios. O primeiro deles é fazer o campo produzir. A gente tem energia no campo, a gente tem vicinais relativamente trafegáveis, a gente precisa realmente desenvolver agora a política da produção, da geração, sobretudo de alimentos, fazer com que o colono venha trazer ovo, frango, produtos da fazenda ou da roça para a cidade, e não o inverso, o que acontece muitas vezes, o produtor rural vir comprar seu alimento básico, como ovo e frango, na rua. Quer dizer, é um absurdo, é um contraponto, quando ele poderia estar produzindo e fomentando isso para a cidade. Então, eu acho que o grande desafio é esse, é deixar o cenário extrativista e vislumbrar um cenário de produção, sobretudo que atenda o pequeno, o médio e o grande. Isso fazer o desenvolvimento acontecer em nosso município. Franklin, mas o senhor não acha que nos últimos anos, pelo menos na questão aqui da agricultura, não houve uma melhora? Hoje nós temos ali a feira, né, do peixe, os produtores, os agricultores mais empolgados, animados. Como é que o senhor vê essa questão da agricultura aqui? Sem dúvida, e torna a dizer, é vital. Eu acho que os dois pontos básicos de Tailândia, e região, eu diria, e região. A gente tem uma Goianésia aqui que tem 700 mil hectares, tem 70% de área aberta, uma pecuária, mais aptidão da pecuária, porque são áreas mais íngremes. Então o gado ali seria melhor vislumbrado. A gente tem também essa questão da bacia leiteira, que é outro fomentador de recursos, e eu acho que sim, a agricultura ela melhorou substancialmente. Essa integração da Feira do Produtor, isso foi uma sacada extraordinária do secretário, do gestor, isso já vem desde a gestão anterior a esse prefeito que está hoje aí, mas foi uma continuidade boa nesse sentido. A gente precisa melhorar isso, redinamizar isso melhor. Eu acho que a gente
é obrigação do erário público local fomentar mesmo a agricultura. Eu acho que tem que dar apoio técnico, apoio mecanizado, porque não adianta você pensar, Tassiano, que você vai produzir alimento no campo com foice e enxada. Acabou esse tempo. A gente hoje tem que, mesmo que menos tempo, vamos imaginar que você tem aí um produtor de 10 alqueires, você começa estimulando ele em 1 alqueire, mecaniza essa área. A gente pode plantar hortifruti granjeiro, você pode plantar fruta, você pode criar animais de pequeno porte, aí você tem a galinha que produz o ovo, que retorna. Uma galinha hoje na rua aqui é R$25, uma dúzia de ovos de terra é R$10. Isso são fatos, eu estou dando números aqui. Então, produzir alimentos eu acho que é a grande sacada, não só para atender a demanda local, como a demanda regional. E a gente hoje já tem soja e milho, a gente pode, a partir daí, pensar em construir uma fábrica de ração, onde você vai poder fomentar a piscicultura, a suinocultura, a ovinocultura, a própria avicultura, como eu coloquei. Então, o grande desafio, ao meu ver, é esse, é dar realmente o maior aporte possível à agricultura para que a gente consiga estimular, sobretudo os pequenos e os médios produtores, a gerar alimentos, a gerar renda, a gerar produção para esse município. Nós temos só alguns minutinhos para o fim do segundo bloco, mas eu gostaria de fazer uma pergunta em outra área. Como o senhor tem visto a ação do Demutran na cidade? Pessoas reclamam porque falta sinalização, ruas esburacadas, então como se isso legitimasse uma não ação do poder público, né? No caso do Demutran. E o Demutran tem agido sistematicamente durante o dia e também durante a noite. Como o senhor tem visto? Eu acho que é pertinente, eu acho que é muito interessante. Só para ter uma ideia, normalmente sexta, sábado e domingo a gente tem um índice de acidente aqui altíssimo. Na maioria das vezes motocicleta, álcool, condução errada. Eu acho que uma coisa não justifica a outra. O poder público tem sim que otimizar ao máximo toda a conjuntura de tráfego e de trânsito. Eu acho que o Demutran foi criado com essa finalidade, organizar o trânsito municipal. E além de ser uma fonte de educação do trânsito, é também uma fonte de renda. Eu acho que a gente tem que, como eu disse, não justifica você deixar de legalizar porque está vivendo-se um problema econômico. Eu acho que é salutar, é interessante se fazer toda a condução de fiscalização. É pertinente o Demutran estar fazendo isso. Eu acho que quem tem agora tem que ter um pouco de sensibilidade. Eu acho que cada caso é um caso. A gente tem que também criar as condições para que o município busque, junto ao Estado, trazer as bancas examinadoras para legalizar as habilitações do pessoal. Infelizmente, imposto é uma coisa que não nos é permitido reclamar, né? É regra. Você comprou um veículo, você tem que emplacar, você tem que licenciar, e são impostos inclusive caros. Mas eu acho que o cara que compra uma moto, ele tem que guardar um pouquinho, economizar, se programar para pelo menos licenciar o seu veículo. E equipamento de segurança, é vital você se proteger com capacete, pilotar com segurança, dentro das normas de trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito. Então eu acho que é extremamente pertinente. A gente tem que lembrar que a gente não é mais uma currutela, a gente é um município de 100 mil habitantes e a gente tem que se educar, inclusive no trânsito. Eu acho que é pertinente sim. Agora fazer isso com sensibilidade, com humanismo, para não gerar esses desconfortos e eu acho que sobretudo criar um link legal aí, talvez com a Secretaria de Educação, para a gente divulgar as obrigações, os direitos, os deveres, criar aí um aporte de cidadania. Eu acho que é interessante sim, legalizar, buscar realmente a lei, mas também fazer isso com sensibilidade, porque afinal de contas a gente é um município que somos todos irmãos. A gente precisa se educar, mas também precisa estar irmanados fraternalmente. É verdade, existem algumas necessidades, ou melhor, dificuldades reais que não podem ser, de fato, ignoradas, né? É aí que entra a questão da sensibilidade, porque às vezes a aplicação da lei, sem se analisar o contexto de uma forma mais sensível, pode produzir resultados não desejáveis, né? Então, muito obrigado, Franklin, pela resposta em relação a esse ponto aqui. Não saia daí. No terceiro bloco, nós estaremos falando sobre a política local, sobre a Câmara dos Vereadores, se deve ser ou não renovada, sobre o Executivo. Então, espera aí um pouquinho, daqui a pouco estamos de volta.